Olá, sou o professor André Brock e neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre função de segundo grau, como identificar uma função de segundo grau, como esboçar seu gráfico, determinar raízes, alguns cálculos referentes a esse tipo de função. A função de segundo grau é toda função que você consegue escrever na forma ax² mais bx mais c. Do segundo grau, porque a variável x aparece elevada a 2. Pode aparecer também elevada a 1. Tá? O A, B e C, essas constantes que aqui aparecem, são valores reais, né? A única restrição é com relação a A, que tem que ser diferente de zero, porque senão deixa de existir o termo x², né? E aí passa a ser uma função de primeiro grau. O B pode ser zero, pode sumir o x, o termo x, desde que não desapareça o x². E o termo independente, a parte que não depende de x, que é a constante c, que é também o intercepto dessa função de segundo grau. Aqui alguns exemplos: f de x é igual a x² menos 2x mais 3. Aqui a gente identifica os valores de a, de b e de c. Tá? O a é sempre o que acompanha o x², sempre. O b é sempre o que acompanha o x. E o c é aquele que não acompanha termo x algum. No caso, menos 3. Tá? A letra B você percebe o mesmo formato. A letra C também, olha aí. Podemos chamar de y ou de f de x, tanto faz, a letra que você desejar. Aqui na letra C nós temos a igual a 3, b igual a 0 e c igual a 1. Pode acontecer do c ser igual a 0 também, uma função do tipo y é igual a 2x² menos 5x, por exemplo. Tá? Nós temos a igual a 2, b igual a menos 5 e c igual a 0. Y é igual a menos 2x², menos 4x menos 2, também uma função de segundo grau. Eu coloquei aqui 4 exemplos que nós veremos neste vídeo. Calcularemos suas raízes, intercepto, vértice. O gráfico de uma função de segundo grau é sempre uma parábola, que tem concavidade voltada para cima, como esta, ou para baixo. Isso depende do valor do A. Se o A for um valor positivo, se ele for maior que zero, concavidade voltada para cima. Se for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Vamos então aos exemplos. Bom, primeiro exemplo, x² menos 2x menos 3, eu já identifiquei aqui A, B e C, 1, menos 2 e menos 3. Vamos determinar as raízes dessa função. Tá? Onde é que essa parábola, esse gráfico da função do segundo grau, intercepta o eixo x? Se é que intercepta, pode não interceptar. Tá? Nós temos aqui uma parábola com concavidade voltada para cima, e ela pode interceptar aqui em 2 pontos, que são as raízes. Então, quando eu igualo a f de x a 0, eu estou justamente determinando aqui, tá, o cruzamento com o eixo x. Tá ok? Então, tem aqui o eixo y. Não sei se o esboço está de acordo com o gráfico que nós teremos, mas só para ter a ideia aqui, ó, raízes, cruzamento com o eixo x. Iguala a função a 0 e resolva a equação resultante. Está aqui. x² menos 2x menos 3 igual a 0. A opção aqui é calcular sempre usando a fórmula de Bhaskara, em que nós calculamos o delta, que é o discriminante, e depois jogamos aqui na fórmula de Bhaskara. A fórmula que nos dá o valor do x de maneira direta. b² fica menos 2², menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 3. Portanto, menos 2², 4, positivo. Menos 4 que multiplica 1 dá menos 4, que multiplica menos 3 dá mais 12. Portanto, o valor do delta é igual a 16. Delta igual a 16. Se o delta é positivo, nós temos duas raízes distintas. Então, é essa situação mesmo do esboço. Vamos ao cálculo dessas raízes. X é igual a menos o b, o oposto do b, o oposto do menos 2, portanto.
mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 16, dividido por 2a, ou 2 que multiplica 1 neste caso. Portanto, x é igual ao oposto do menos 2, que é 2 positivo, mais ou menos 4, que é a raiz quadrada de 16, dividido por 2. Daqui saem dois valores para x. O primeiro eu vou fazer 2 mais 4, que dá 6, divide por 2, dá 3. Então, uma das raízes é o 3. A outra raiz vem de 2 menos 4, que dá menos 2, dividido por 2, portanto, raiz igual a menos 1. Já determinei aqui, ó, cruzamento com menos 1 e com o 3. Ok? Outro ponto importante aqui é o intercepto. Intercepto sempre é quando nós atribuímos 0 para o x. É cruzamento com o eixo y. Então, no cruzamento com o eixo y aqui, tá? Quem eu considero igual a 0 é o x. Se eu zerar o x, eu zero todas essas partes da função. Na verdade, essas duas partes da função de segundo grau. Sobra somente o c. Por isso que eu coloquei como fórmula aqui, intercepto 0,c. Portanto, 0, menos 3. É um outro ponto importante. São 4 pontos que geralmente nós determinamos para o traçado da parábola. As duas raízes, daqui saem 2 pontos. O outro ponto é o intercepto. E o vértice. Tá? O vértice é o ponto, nesse caso, é o ponto mais baixo da parábola. Se a concavidade for voltada para cima, é o ponto mais alto. Tá? E a parábola tem uma propriedade interessante em relação ao vértice. Se eu passar aqui uma linha, né, vertical pelo vértice, a distância que eu tenho, né, entre as raízes, por exemplo, em relação a essa linha, essas distâncias são iguais. Né? Há uma simetria da parábola em relação a este eixo, a esta linha. Se eu dobrar aqui a folha, né, essas duas partes vão coincidir totalmente. Tá? É como se fosse um reflexo aí, uma parte e a outra. É como se eu tivesse um espelho nesse eixo. As coordenadas do vértice eu posso determinar através destas formas. Menos b sobre 2a, coordenada x do vértice. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Se eu tenho as raízes, como aqui, por exemplo, né, eu calculando a média delas, a média de menos 1 e 3, somar as duas e dividir por 2, vai ficar 2 sobre 2, que é igual a 1. O x do vértice é igual a 1. É bem o meio do caminho aqui. Tá? E aí, para você calcular o y do vértice, atribua valor 1 a x, né, aqui na função, e calcule o y do vértice. Essa é uma maneira. Tá? É que em alguns casos a gente não tem raiz, pode ter uma função sem raiz, e mesmo assim dá para calcular o vértice. Se você usar a fórmula, fica bem fácil também. Né? Então, menos o b é menos 2, dividido por 2, que multiplica 1, 2 que multiplica a. Menos com menos aqui vai dar mais, portanto 2 sobre 2, que é igual a 1, confirmando aí o valor que eu havia dito. O valor do delta é 16, então é menos o delta, fica menos o 16, dividido por 4, que multiplica 1. Tá? Menos 16, portanto, 16 dividido por 4, dá 4. Só que tem um sinal de menos, portanto, menos 4. O vértice tem coordenadas menos 1 e 4. Esse é o ponto que determina o vértice da parábola. Tá, então. Né? Raízes menos 1 e 3, intercepto menos 3 e o vértice menos 1,4. Vamos ao gráfico aqui. Tá? Localizar as raízes. Cruzamento com eixo x. Estão aqui as raízes. Intercepto, está aqui. Vértice 1 para o x, menos 4 para o y. Está aqui. A partir daí, a gente traça a parábola, já tem uma boa referência para o traçado da parábola. Tá aí. Mais um exemplo agora, mudando a concavidade, olha aqui, o A é negativo.
Então eu tenho uma parábola com concavidade voltada para baixo. Aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido, né, porque o procedimento é exatamente o mesmo. Calculamos o delta, né, b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica menos 1 que multiplica c, que é menos 5, que é menos 5. Cuidado só com o sinal, né? Menos 4 que multiplica menos 1 dá mais 4, por menos 5 dá menos 20. Então fica 36 menos 20, que é igual a 16. Aí o delta deu positivo também. Então eu concluo que nós teremos duas raízes aqui também. Ok? São elas, vamos lá, vamos calcular. Menos b, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 que multiplica menos 1. Portanto, x é igual a menos 6, mais ou menos 4, dividido por menos 2. x1 e x2, as duas raízes. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Dividido por menos 2, dá 1. Menos 6 com menos 4 dá menos 10. Que dividido por menos 2 dá 5 positivo. Tá aí. 1 e 5 são as raízes. Coordenada x do vértice é o 3. Né? Intercepto. Intercepto vai ser 0, menos 5. É o valor do c. Outro ponto aqui importante. X do vértice, eu já falei que dá menos 3, ou perdão, que dá 3. É menos o b, que é 6, dividido por 2, que multiplica o a, que é menos 1. Tá? Então vai ficar menos 6 dividido por menos 2. Você pode pensar assim, ó, mais 6 por menos 2 dá menos 3. Com menos aqui da frente, fica mais 3. Ou direto, menos 6 sobre menos 2, que vai dar 3. Y do vértice, menos o delta, menos 16, sobre 4, que multiplica menos 1. Portanto, menos 16, dividido por menos 4, resultado 4 positivo. O vértice, portanto, tem coordenadas 3 e 4. Vamos à localização dos pontos. Então, nós temos aqui 1 e 5 são as raízes. O intercepto é o menos 5. E o vértice tem coordenadas 3 e 4. E aí é só traçar a parábola por esses pontos. Se achar necessidade, por exemplo, de mais pontos, eu quero saber quando x é igual a 2, qual é o valor do y. Tá? É só substituir x igual a 2, né, na função e calcular o valor do y para você saber exatamente onde vai passar. Aí, na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar esse tipo de cálculo, porque há situações em que nós não temos, por exemplo, as raízes. Né? E aí, como trabalhar somente com 2 pontos? Às vezes, além de não ter a raiz, o vértice e o intercepto coincidem. Também como fazer. Tá? Então nós vamos ver isso na segunda parte do vídeo, que você vê o link aí embaixo na descrição. Até lá!